Estamos de volta, 6 horas e 30 minutos, muito obrigado pela sua audiência, obrigado por nos acompanhar. Olha, a gente recebe aqui no estúdio do Bom Dia Rio o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. A gente vai fazer uma explicação agora. Para essa entrevista, a gente tem um protocolo de segurança, né, para proteger a equipe, enfim, o prefeito, inclusive, que fez um teste de Covid, né, antes de vir para cá. Eu estava com a minha máscara, aí é assim que funciona, eu estava com a minha máscara antes de entrar no estúdio. E nesse momento o prefeito também está com a máscara, assim como os outros. E eu convido o prefeito até a retirar a máscara, né, nesse momento, para a gente poder fazer a nossa entrevista. Bom dia, prefeito. Bom dia, prazer grande estar aqui com vocês. É importante a gente ter essa conversa, principalmente aqui no Bom Dia Rio, né? Com o prefeito, com as autoridades, até porque nesse horário é o horário onde o carioca, não só o carioca, a população fluminense, está aí de olho nas informações, nas notícias. E a gente vai começar direto falando sobre o legado olímpico, né? Muita promessa, né, em 2016 e antes, né? Parte do legado se confirmou, né? Parte, não, né? Tem muitas promessas que não foram concretizadas. Era assim que o senhor imaginava encontrar o Rio de Janeiro em 2021? Vamos lá por parte. Primeiro, obrigado aqui pela oportunidade, né? Eu acho que é óbvio que as Olimpíadas, nós tivemos muitos acertos, e obviamente aconteceram erros, né? Não vou dizer, foi tudo perfeito, né? Não. Mas quando a gente olha, é importante olhar nessa perspectiva. Quando o Rio se candidatou, você tinha 17 projetos de legado, está lá na candidatura. Não existiam 3 BRTs, não existia o metrô chegando, isso é uma obra até do governo do estado, nem foi da prefeitura, chegando até a Barra da Tijuca. Na verdade, o Rio entregou mais coisas do que prometeu na candidatura olímpica, o que é um negócio raro em candidatura, o candidato, a cidade candidata, entregar mais do que prometeu. Nesse pacote todo tinha coisas que eram de responsabilidade do município, prefeitura, e também não iriam acontecer se não tivesse participação do Estado e da União. O que diz respeito a cada um? Essa é uma divisão que eu sempre chamo a atenção. Basicamente, tudo foi feito pela prefeitura. Tá? O que não foi feito pela prefeitura? O metrô, mas fazer o que não era responsabilidade da prefeitura. Metrô, saneamento das lagoas da Baixada de Jacarepaguá e Baía de Guanabara, né? Porque isso eram 2 atribuições da SEDAI, que não entregou o que se comprometeu, infelizmente. Temos aí a concessão, agora a gente espera que isso aconteça. E o metrô acabou sendo entregue. Mas o resto todo, o Parque Olímpico da Barra, falando de instalações esportivas, o Parque Olímpico de Deodoro, né, os BRTs, Porto Maravilha, piscinões de Praça da Bandeira, todas essas foram entregas feitas pela Prefeitura do Rio. E eu falo isso com muito orgulho, Fachel, porque nós não deixamos de cumprir com um compromisso assumido na Olimpíada. Agora, uma outra coisa, é óbvio, aí eu acho que é importante, a gente, depois da Olimpíada, eu saí logo depois, a gente elegeu, desculpa aqui, sei que não é momento político, mas elegemos um prefeito incapaz de conduzir a cidade. O legado virou um largado, óbvio, os BRTs foram destruídos agora. O que ele largou não foi só o legado olímpico, ele largou a cidade. A cidade foi desmontada, a cidade foi desmantelada. Então, a gente está tendo que reconstruir a cidade, da mesma maneira que o legado olímpico. O senhor deve anunciar os próximos passos com relação a isso que foi idealizado no fim do governo, acabou sendo um projeto que não ia se realizar no tempo que o senhor tinha, né? O que vai ser feito? O senhor pode adiantar alguma coisa do que vai ser feito para recuperar ou para as pessoas terem isso que foi prometido? Vamos lá, vamos chamar aqui de legado urbano, né? Que é Porto Maravilha, que é BRT, essas coisas a gente tem anunciado aqui, né, permanentemente, desde que eu entrei na prefeitura, enfim, com muita cobrança, que correta de vocês, é uma vergonha o que acontece no BRT, no sistema de ônibus, por exemplo, né, a gente está aqui, você vê que a gente busca dar resposta, é um processo longo, vai demorar, e a imprensa e a população tem que cobrar, faz parte. Agora, você tem um legado esportivo, o Deodoro vai bem, você tem ali o Parque Radical que funciona bem, até no governo do meu antecessor, de certa maneira, foi mantido, uma outra área ficou com o Exército, já era previsto. O Parque Olímpico da Barra é que o legado não foi concluído. Ou seja, você tinha 2 arenas, a gente não queria elefante branco. Então, 2 arenas foram feitas para ser provisórias. Hoje, nós estamos anunciando, agora às 10 horas da manhã, para toda a imprensa, nós vamos desmontar essas arenas e elas vão virar 4 escolas. A arena tem aquelas 3 arenas juntas. Uma vira uma escola, as outras 2 vão ser concedidas. Quando é que essas escolas vão estar funcionando com alunos lá dentro? A gente tem a licitação, acontece
Amanhã a gente escolhe a empresa, né? Essa licitação já foi publicada. O prazo, salvo engano meu, é um prazo de 1 ano e meio para você desmontar as arenas e fazer as escolas municipais. São 4 escolas municipais. E o objetivo era isso, a gente não queria ter elefante branco, né? Porque o custo de manter uma arena que não tem uso é muito grande. A gente ficou com elefantes estacionados na cidade, né? A gente, por exemplo, tem, o senhor falou aqui do BRT, nesse horário aqui, 6h35, tem gente que está botando a roupa, que está tomando café e vai enfrentar o BRT. Tem gente que, para chegar no BRT, tem que caminhar. Não é nem 100 metros, nem 200. Tem gente que caminha 2 quilômetros para chegar no BRT. Nesse projeto aí de tentar recuperar o que não deu certo, que até hoje não está funcionando bem, quando é que o cidadão do Rio de Janeiro vai poder andar num BRT decente e vai ter ônibus decente na rua para andar? Olha só, primeiro, eu acho que é muito forte o não deu certo. Ele deu certo. O BRT deu certo. O Transoeste, Transcarioca e Transolímpica, quando funcionavam, funcionavam. Nós tínhamos 300 e tantos ônibus lá, carregamos 500 mil pessoas. Eu diria até, Fachel, disputei uma eleição no passado, o que eu mais ouvi das pessoas, especialmente na Zona Oeste, era: prefeito, eu vou votar em você porque eu quero que o BRT volte a funcionar. Então as pessoas, infelizmente, tiveram que ter a experiência ruim do BRT abandonado. A gente pegou com 120 ônibus, carregando 1/5 das pessoas que transportava antes. E agora, com essa intervenção e com essa ação aí no BRT, quando é que as pessoas vão poder, então, andar nesse BRT que o senhor idealiza? Tenho desde isso. Ainda demora um pouco, Fachel. Quanto tempo? Eu diria que a gente começa ali a partir de meados do ano que vem. Já está melhorando. Nós estamos botando, todo dia a gente está reinaugurando. Mas para estar nessa maravilha que o senhor eu diria que a partir de meados do ano que vem. A recuperação está acontecendo. Meados do ano que vem o quê? Março? Não, junho, meados é meio. Meio, né? Segundo junho. semestre. Junho e julho. Segundo semestre. Nós vamos, o que acontece no BRT? Você tem que fazer, a gente fez uma intervenção, mas não é só uma intervenção. A gente está tirando a concessionária. Então tem que ter um outro processo licitatório, isso demora algum tempo. A gente está vendo as imagens de como é hoje. Sim, é muito ruim. Mas as pessoas estão aí, pandemia que não acabou, né? Um dos principais pontos que os infectologistas e especialistas, enfim, falavam era que o transporte público no Brasil inteiro, não diferente do Rio, era o principal foco. Eu diria até que é no mundo inteiro, nesse caso. Disseminação, exatamente. Então, assim, a primeira informação que a gente tira hoje é que o BRT, como o senhor gostaria que existisse, como o cidadão merece, vai estar de volta só no segundo semestre do ano que vem. De hoje até o segundo semestre do ano que vem, o que o senhor tem para dizer para essas pessoas que se acotovelam, que se espremem e que têm que enfrentar esse transporte aí? Que nós estamos trabalhando muito para melhorar a vida deles, que nós já saímos de 120 ônibus para 200 ônibus com essa intervenção, que nós já estamos entregando uma estação por dia, todo dia a prefeitura está devolvendo uma estação para a população. Tem segurança para manter isso? Nós implantamos o BRT Seguro, ia dizer isso aqui agora, né? Um sistema com polícia militar, com guarda municipal, contratados pela prefeitura para ficarem ali vigiando o BRT. Então o sistema já está melhor do que estava em janeiro. Mas é o que você disse. O sistema ideal, nós temos que fazer uma nova licitação e aí tem todos os processos, Fachel. Agora vai ser só o BRT, porque na época que o BRT foi lançado, e o Bom Dia Rio falou aqui, inclusive, até foi uma grande crítica à época do projeto, foram retiradas muitas linhas, né, que levavam as pessoas até o BRT. Isso também vai mudar? Vai ter ônibus de novo? Porque hoje está em petição. Não. E aí você tem, de verdade, o maior desafio, ontem quando eu lancei lá a bilhetagem digital, eu disse o maior desafio do meu governo, porque não é só nem questão de recurso, você tem um problema institucional aí, né, de formato jurídico, você tem que relicitar essas coisas todas, e isso demanda tempo, modelagem. A gente tem uma fórmula hoje de remuneração do sistema de ônibus, que é pelo número de passageiros, vai ter que mudar, vai ter que ter subsídio. Quando o senhor olha hoje os documentos que chegam na sua mesa sobre os custos do transporte, você enxerga ali quanto que está gastando de pneu, quanto está gastando em ônibus, quanto está gastando em vidro, quanto está gastando nesses itens, ou ainda é tudo escuro? Ainda é tudo escuro. Por isso a gente lançou ontem a bilhetagem eletrônica, né? A bilhetagem digital, a prefeitura assumindo o comando total e completo do sistema de bilhetagem. Isso é fundamental, porque senão a gente não consegue ter clareza, né, naquilo que é o custo efetivo do sistema, o que o sistema arrecada e um eventual subsídio. Por exemplo, volta e meia, eu estou aqui vendo o Bom Dia Rio, você sabe que eu assisto. Muito obrigado. Né? Eu estou ali indo para o trabalho, eu chego 7 horas da manhã na prefeitura, eu ligo aqui no Bom Dia Rio no carro e todo dia eu vejo lá os caras dizendo, porque estamos quebrando, que precisa de subsídio. Não tem como, diante de um sistema com pouca transparência,
a prefeitura, eu chegar lá e dar qualquer subsídio. Então a gente está remodelando isso, aí tem um processo jurídico legal que infelizmente demanda muito tempo. Agora eu quero garantir aos cariocas que o BRT vai ser o primeiro resultado objetivo, a gente já está trabalhando nele. Que vai estar funcionando no segundo semestre do ano que vem. E o transporte em geral, para quando? Olha só, eu pretendo até o final do meu governo ter ajeitado as coisas que eu assumi compromisso. Né? Quer dizer, a gente lançamos recentemente o plano estratégico, ali está muito claro as metas do nosso governo. Né? Então, até o final do meu governo, eu tenho trabalhado muito essa questão, Fatião, porque eu acho que é muito importante para mim os dois grandes desafios, e que até levaram a minha eleição, é recuperar as clínicas da família, né? Que é uma coisa, que é um legado que eu tenho muito orgulho de ter deixado e foram destruídas, né? E botar o sistema de BRT para funcionar. Né? Surgiu com a pandemia o desafio. Aliás, ontem eu vi matérias aqui pela imprensa de recuperar as nossas crianças. É um assunto importante, o senhor fala das clínicas da família, vamos falar das UPAs, né? A gente está com muita, mas com muita mensagem chegando de cidadãos que estão dizendo, olha, eu não estou encontrando atendimento, não tem médico, reclamações de falta de médico nas clínicas. O serviço que tem para a população é esse que está sendo oferecido? Não, o serviço que tem, pensa em 2016. Você tem 6 mil profissionais de saúde a menos hoje. O senhor tem condições de colocar médico para atender? Quando? Quando já as pessoas... Estamos voltando isso. A gente é uma pandemia, né? A gente, primeiro, nós precisávamos, Fachel, a gente passou 4 anos ouvindo o prefeito dizendo que não tinha dinheiro. Aumentou o IPTU e dizia que não tinha dinheiro. Hoje as contas estão equilibradas. A prefeitura vai fazer superávit esse ano. Não tem a história de não ter dinheiro. A gente tem recurso, não é recurso sobrando. Não dá para resolver todos os problemas. Mas a gente tem as contas da prefeitura equilibradas. Isso era fundamental. Se você não arrumar a casa antes, você não consegue melhorar a cidade. Então, aos poucos, gradualmente, com as contas arrumadas, a gente vai começar a ver os resultados. Claro, não vai haver perfeição. Eu estava vendo a matéria do pessoal da Vila Autódromo, foi para aquele condomínio. Pois é o assunto que nós vamos falar exatamente agora, né? Exatamente agora. Eu queria juntar 2 assuntos, a Vila Autódromo e a questão do centro da cidade. Você tem a parte difícil, a parte seria mais fácil. Né? No caso da Vila Autódromo, o pessoal foi retirado dali e a gente mostra muito. O Rio de Janeiro hoje é uma cidade, a tal da cidade partida, ela é evidente aos olhos. Né? Você tem um rio que o senhor consegue governar e o senhor tem um rio que o senhor não consegue governar. Né? A Vila Autódromo é um pequeno extrato disso, que ali foi possível fazer uma intervenção. O que vai ser feito por essas pessoas? Olha só, Fachel, me desculpa se eu me permito contestar. Eu acho que ali a gente tem as pessoas, e eu vou lá com alguma frequência, tá? As pessoas ali vivem em condições, com apartamentos bons, têm uma situação muito melhor, inclusive, do que viam, saíram da Vila Autódromo, aquelas pessoas que para ali foram, saíram voluntariamente, nós oferecemos à época indenização, ou apartamento, né, ou a própria permanência na comunidade. Agora, esses pequenos problemas que eles têm lá, então vamos dizer assim, já que o senhor considera que está tudo bem e tal, que está bom, né? Que está bom, né? Que é um bom lugar, e claro, comparando com o que era antes é diferente, mas esses pequenos problemas, então, que as pessoas dizem, rachadura, vazamento de gás, dá para consertar isso? Olha só, se há um problema estrutural da obra, né, óbvio que dá para consertar. Aliás, eu vendo a matéria ontem, eu já até pedi que fizessem isso. Né? Mas se é um problema de manutenção, por exemplo, a prefeitura não tem como ficar botando cloro na piscina. Né? Da mesma maneira... mas no caso não é piscina, né? É rachadura e Não, mas estou falando da piscina, né? Não tem como botar cloro na piscina. Né? Se você tem um problema de pintura, eu estava vendo aqui no estúdio. Mas agora, dá para resolver? Dá para encaminhar alguma coisa nisso? Dá, mas olha, eu quero te dizer isso, eu vou lá com frequência. Assim, me parece, né? Óbvio, eu não quero aqui fazer nenhuma disputa, pelo amor de Deus, mas me parece assim, eu acho que tem ali um foco no drama, no problema. A gente tem esses problemas que é o papel... de estrutura, mas você tem por trás disso ali uma ação da milícia forte. Bom, a gente sabe que a prefeitura não é responsável por segurança pública, mas existe a ação política. O que o senhor está fazendo em relação a isso nessas conversas que a gente imagina que existam, por exemplo, com o governador Cláudio Castro? Olha só, primeiro, você tem visto aqui, e aliás a Globo tem ajudado muito, o Bom Dia Rio tem ajudado muito apontando, né, esse mercado miliciano. E eu quero te dar uma notícia aqui, a Vila Autódromo, se vocês olharem, se alguém fizer o trabalho de pesquisar quem recebeu indenização, vocês vão ver um monte de gente ligada a forças militares que receberam ali por 20 imóveis, 15 imóveis. O senhor tem 30... essa lista? Isso é público, a prefeitura desapropriou, indenizou. Valia a pena dar uma olhada nisso, né? Porque a Vila Autódromo saiu uma coisa, o coitado das pessoas ali mais pobres tem que sair. Ali era um típico exemplo de ação, só para concluir, um típico exemplo de ação, não estou dizendo que é todo mundo,
mas de personagens que se utilizavam da pobreza e da miséria, como fazem o dia inteiro na Baixada de Jacarepaguá, na Zona Oeste, Essas foram informações... para construções ilegais e para ganhar dinheiro com isso. Provavelmente o senhor passou isso para o governo do Estado, para a segurança pública. Não, só estou falando de um episódio de 2016. Todo dia, a gente fez recentemente um convênio. Tem essa conversa com o Tem, governo? permanentemente. Agora, recentemente, por exemplo, a gente assinou um convênio com o Ministério Público. Quando a Prefeitura faz uma operação dessa, aquilo que a gente identifica, a gente passa para o MP para que aquelas pessoas sofram consequências. Né? A gente está enfrentando isso. Aliás, eu sempre enfrentei. Mas tem a ajuda do governo do Estado? Porque é a polícia tem ajudado. Você volta e meia vê uma operação da Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria de Ordem Pública, e ela se dá em parceria com o governo do Estado e com as forças policiais. Agora vamos para o centro da cidade, que o centro era... Quando o senhor falava da transformação do centro, a gente percebia até brilho no olho, né? O senhor falava do centro do Rio de Janeiro como um novo centro da cidade. Esse novo não se realizou como o senhor imaginava e como a cidade via. Tem gente, inclusive, que se mudou para lá, dizendo, olha, me mudei para cá esperando o tal do Centro Maravilha, enfim, que não se concretizou. O que houve? O que deu de errado e como é que faz para isso realmente funcionar? Tem o VLT ali também, que deu até a polêmica de dizer assim, cara, não tem gente suficiente. Quer dizer, o pessoal ali que administra, não tem passageiro. Vou falar do ruim, mas tem que falar do bom. Você acabou de falar. O centro da cidade ganhou um VLT. Né? Não tem cidade no mundo que tenha um VLT igual ao do Rio de Janeiro. Ele é bonito, mas por que não ocupou como o senhor imaginava? Vou chegar lá. Então, vamos falar do lado bom. Né? Você tinha uma perimetral ali, você tem um bulevar hoje, você tem equipamentos, o Museu da Manhã, o mar, as ruas foram recuperadas, é muito melhor do que era. O que aconteceu? Ali você não teve isso. Infelizmente, muita gente não se mudou. No Porto Maravilha e no centro da cidade, abandonado nos últimos anos, e não é só por causa da pandemia, acabou se esvaziando. Mas por que isso? Porque havia uma crise econômica profunda. O PIB no Brasil, Fachel, caiu 7,5% em 15 e 16. 17, 18, 19 cresceu 1. Em 20 caiu 3. O mercado imobiliário, você pega o caso da Barra da Tijuca, né, que sempre foi um mercado imobiliário no Rio de Janeiro que você lançava apartamento, vendia. Você teve uma crise profunda econômica. Então, não há, né, e eu repito isso aqui, o programa Reviver Centro, recentemente lançado, ele vai se viabilizar, né, se o mercado imobiliário fizer lançamentos. Nós criamos os estímulos para isso. Ele vai se viabilizar se as pessoas comprarem apartamento, tiverem dinheiro para comprar apartamento lá. Então o Brasil precisa crescer, a economia precisa avançar. É esse esforço que a gente está fazendo nesse momento, a nossa parte aqui na cidade. Então o que nós vivemos, infelizmente... Agora, poucas pessoas se mudaram. Agora, esses processos de revitalização, Fachel, eles demoram 20, 30 anos. Então não vai ser para agora... Você, como bom gaúcho, certamente conhece lá o Porto Madeiro em Buenos Aires. Né? Aquele Porto Madeiro, que o brasileiro adora falar, aquilo tem 30 anos. Né? Começou, eram só aqueles restaurantezinhos lá. E a gente batendo palma aqui. Os prédios residenciais, os hotéis, a Argentina, então, que vive em crise econômica, eles foram demorando. Então, o Brasil precisa crescer, precisa ter lançamento imobiliário. Recentemente, uma empresa lançou 600, 400 apartamentos no Porto, vendeu todos, e já lançou um de 800 apartamentos. Então, é esse mercado que a gente quer estimular, animar. A infraestrutura urbana da região portuária, o transporte... Vai ter estímulo, então, ali. Mas claro que tem. Bom. E está ali, a infraestrutura melhorou muito. Olha, para a gente ir encaminhando, acho que para o final desse encontro aqui com o senhor, a gente agradece a sua presença. Sempre a gente começa a enxergar o horizonte. A gente está vivendo tempos muito difíceis. 2020 foi difícil, 2021 está sendo difícil. A pandemia mudou a vida de todo mundo e assim como a gente vê o sol raiando todo dia aqui no Rio de Janeiro, a população está ali esperando um respiro, né, que ainda não chegou. A gente está com, hoje, a vacinação que avança bem. Nós temos números altos de percentuais de primeira dose, mas a de 2 doses é baixo. Com 2 doses, a gente tem 16%. Quase 17%. Eu acho que é um pouco mais que isso, doutor. Na cidade do Rio está bem mais do que isso, chega a quase 30%. Quando a gente vê esses números que, segundo os especialistas, infectologistas, epidemiologistas, virologistas, estou falando de gente que estuda isso, não é de autoridade, de político, de dirigente de futebol. Não, eu não entendo nada disso. Ou de presidente de escola de samba, enfim. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: como é que o senhor enxerga, com esse nível de vacinação, não sei como é que está na sua mesa, não sei onde é que é o calendário, não sei qual é o ponto de ação que o senhor marcou ali, mas com 2 doses, qual o percentual que o senhor trabalha com 2 doses para poder ver
com esperança a realização de um Réveillon, de um carnaval ou de abertura de futebol? Porque hoje ainda está baixo. É isso, vamos lá. Primeiro, a gente está com 70% de primeira dose, acho que são 30%, eu não vi o número aqui, acho que é algo em torno de 30%. Muito baixo ainda. Muito baixo, né? A vacinação começou atrasada, estamos esticando a corda aqui para avançar nisso, mas acho que vai bem. Onde é que é esse horizonte, hein? É isso, olha só, então essa pergunta sempre me surpreendeu, porque na segunda-feira a gente vai anunciar esse horizonte, tá? Então aqui estou dando... Aproveita agora, você já está ouvindo o Bom Dia Rio. Mas aí é o seguinte, a premissa aqui é o seguinte, quem me comanda nessa área é o Daniel Sorães e o time técnico da prefeitura. E ele disse entre nós aqui... Eu não entendo nada de vírus. Certo. Né? Entre nós aqui, qual foi o horizonte que ele lhe deu? Eles estão trabalhando nesse dado, eles ainda não me passaram. Eu faço aqui as minhas contas. Como é que são eu as acho suas que contas? Tranquilamente a gente terá Réveillon e Carnaval. Isso eu não tenho mais a menor dúvida, tenho repetido isso. Né? Porque se você termina ali para 15 de agosto, já está no céu da primeira dose, você está terminando em outubro. Né? O senhor imagina que em outubro as duas doses estejam aplicadas? Sim. Agora, você tem que olhar, por exemplo... Depende da vacina que vem do Ministério da Saúde. A gente está partindo... A Pfizer está entregando muita vacina agora e tem muita vacina chegando. O que eu acho que a gente tem que imaginar aqui? Qual é o parâmetro que a gente vai adotar no Brasil? Os Estados Unidos, Nova York, com 70% de primeira dose, abriu a cidade. O estado que nós estamos hoje, abriu totalmente a cidade. A Europa fez ali com outro percentual. Então, lembrando que teve muita Janssen lá, que era de uma dose só, né? Enfim, mas 70% de primeira dose. Estou falando da dose que vacina usou. 70% de primeira dose, né, chegou a tal ponto. Então, a gente vai olhar isso com calma, estamos analisando isso. Queremos anunciar da mesma maneira, Fachel, que logo no início do governo, quando começou a vacinação, eu falei, vamos definir um calendário e olhar para o futuro. Né? E chegamos a uma data de 21 de outubro, que já virou 15 de agosto. Então, eu quero anunciar uma data para dizer, olha, vai acabar essa tragédia, que é essa pandemia, né? A gente vai voltar a viver com normalidade, claro, aprendendo também, tirando as lições desse momento, tomando os cuidados, e precisa ter cuidado nesse momento, precisa. Né? Ontem eu fiz um vídeo dizendo, chegamos a 70%, mas não é oba-oba. Tá bom. Né? Um momento melhor, mas a gente precisa ter esperança. O que eu quero... Hoje, o senhor, só para corrigir aqui, o 16% que eu dei é Estado, é 28%. 28%, falei que era quase 30%. Isso. Agora, hoje, o senhor, porque o governante, ele dá exemplo, né? Sim. Hoje, na data de hoje, o que o senhor tem a dizer à população como um governante que está responsável pela cidade, responsável pelas ações sanitárias e que tem também essa responsabilidade de dar o exemplo à população? Qual é o procedimento que tem que ser dado hoje para as pessoas? Uma doença que depende muito do comportamento das pessoas. Primeira coisa, lado positivo, que a gente precisa ter esperança, fé no coração, porque senão a gente fica só deprimido. Né? Estamos numa situação muito melhor na rede pública, diminuiu o número de internações, está diminuindo o número de óbitos, isso é muito bom, fico muito feliz com isso. Agora, o desafio ainda está colocado. Tem essa tal variante Delta. Todas essas variantes assustam, porque nem os epidemiologistas, os técnicos, conseguem saber o que é que, de fato, elas podem representar. O que pede à população? O que a gente está pedindo, basicamente, é o seguinte, usa a porcaria da máscara, desculpa aqui porcaria, mas usa essa máscara. Insistência. Ninguém fica feliz, né, com máscara, né? Enfim, é chato, é incômodo muitas vezes, né? Busca manter algum grau de distanciamento. Como a gente né? tem aqui agora. Vocês falaram isso, né? Enfim, claro, cada vez é mais difícil você fazer isso, mas busca esse grau de distanciamento. Nas oportunidades que você puder fazer isso, faz isso e aplica a vacina. Não deixa de tomar a vacina. A vacina está aí, toma a vacina, toma a segunda dose, que a gente pode fazer o Rio voltar a caminhar desse jeito. Muito obrigado, prefeito Eduardo Paes, pela sua presença aqui no Bom Dia Rio. A gente espera que as pessoas tenham recebido as mensagens com relação a transporte, com relação à saúde, com relação ao problema dos ônibus, com relação à falta de médicos de atendimento nos postos de saúde. A gente espera e a gente acompanha aqui que possa dar notícias de que isso seja resolvido. Enquanto isso, vamos seguir em contato aqui, ó, né? Seguimos aqui, Bom Dia Rio. O prefeito está sempre de olho aqui, está sempre mandando mensagem. É o seguinte, Paixão, e de verdade, eu não tenho problema, eu acho que é importante esse papel, e reconheço isso, falo isso aqui nessa TV e falo em qualquer outra TV. É importante essa cobrança, não tem problema, meu governo está aí para ser cobrado. Agora a gente vai também dar as nossas explicações. Tá bom, muito obrigado pela sua presença. O Bom Dia Rio traz aqui a voz do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Obrigado. Obrigado, um abraço, bom dia.